Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Yetzti de Bahá'í. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022. São 23 horas e 35 minutos na Alemanha. Oi, gente, eu disse a vocês que iria tentar achar brechas para contar certas coisas que o sádico e os seus não queriam e não querem que eu fale. Já fiz isso um tempo atrás, bem no comecinho. Mas a história dos nascidos e não nascidos fica mais fácil para ser entendida se vocês já conhecem o propósito do meu canal, se escutaram os meus vídeos mais antigos e seguiram assistindo e escutando os atuais, com atenção e carinho pela mente de vocês. Procurem por meus vídeos antigos e os mais recentes no meu canal do YouTube, BitChute, Telegram. Eu gostaria de pedir a vocês para que não venham para meu canal para se aprisionarem ou serem convencidos das crenças velhas, novas ou as gerais do sistema que todos vocês que ainda não despertaram completamente têm. Agindo assim, isso significa que vocês estão matando o real humano dentro de vocês. Venham para deixar a mente se lembrar, se movimentar. A nossa mente foi condicionada e programada a procurar assuntos, histórias, com H e com E, informações, contos, fatos, o que for que exista de informações, imagens, mensagens, frases, palavras, etc., para ser convencida. No meu canal não encontrarão promoção a ele, ao sistema, à sua gente, às suas historinhas, coisas, etc. Há muitos que procuram por pessoas, livros e coisas que possam suportar e promover as velhas outras crenças que já tiveram ou têm. Na verdade, querem que a mensagem seja sempre ligada, conectada às crenças que o sistema deu a elas. Entenda mensagem como tudo que conheceu, aprendeu, viu, ouviu, leu, desde que se lembra dos primeiros anos de sua infância. Meus vídeos são para ajudar a mente de todos a descolarem o sistema de dentro dela para se purificarem e que, ao se purificarem, essas mentes se lembrem de novo quem são. E assim é também para ajudar que o eu maior, o original de cada um dos nossos aprisionados no mental, tenha de volta 100% do controle do comando do corpo. Procurem vídeos que já expliquei porque o eu não tem mais esse controle 100%. Mas há algo simples para se perceber isso. Se nós somos o que o sistema, sua gente e suas coisas nos levaram a acreditar como real nosso, e se toda sua falsidade, mentira, ilusão, enganação e jogo cruel foram aceitos como sendo nosso normal, natural, etc. Se os humanos aqui não lembram nada de como chegaram a este mundo, chegaram aqui e como tudo começou, mas aceitaram e aceitam o que outros disseram, livros ou pessoas que disseram e ainda estão dizendo que somos o que está nos livros antigos, nos cacos de coisas encontradas, nas marcas e rabisco de cavernas, pedras, tábuas, nas mensagens, símbolos, achados e todo esse monte de coisa que o sistema usa para garantir
que vivemos todo este mundo de historinhas que eles nos contam. E o mais triste é que são pessoas e historinhas que nós, como humanos comuns, que nem ao menos conhecemos, não temos também como provar, mas fomos obrigados a aceitar o que eles dizem que sabem e podem garantir que somos o que eles descobriram. E assim vão nos obrigando a manter essas histórias. Bom, todos vivem aqui neste mundo e aceitam ser, sentir, desejar, pensar e vivenciar o que o sistema nos deu como sendo nossa verdade. Muitas vezes como única. Muitas vezes com chances de haver mais coisas, mas sempre são fixadas como nossas verdades e que nós somos o que eles nos contam e garantem e descobrem depois mais e mais e nunca nos dão respostas, nenhuma segura e libertadora. Se não lembramos do que eles dizem que somos, como estamos aqui, como aparecemos, né? Como eles podem garantir o que nos dizem? Nós nem conhecemos essa gente que nos disseram ou dizem e que sabiam e sabem tudo sobre nós. E acharam-nos escrito, alguém deixou, alguém falou, há livros e livros, há registros, etc. Nada disso prova absolutamente nada. Nossa mente é o que importa e ela não lembra. Então não podemos estar seguros de que eles estejam nos contando a verdade nossa. Talvez seja a verdade deles, a verdade de um romance, apenas uma história. Talvez nem essas pessoas e nem as historinhas existiram, mas tudo foi montado para que vivenciássemos como se tivesse existido. E ainda vivenciamos como se tudo continuasse a existir ou a influenciar todos nós para ser verdade. Isso significa que então não somos o que deveríamos ter sido, mas somos ou temos sido ou estamos sendo o que outros nos contaram, disseram, explicaram, montaram historinhas, cenários, garantiram que eles têm a nossa verdade. Mas nós mesmos não lembramos nada, não sabemos, não temos como provar. E tudo que a nossa gente antiga, nossos parentes, nossos antepassados fizeram foi aceitar. Eles simplesmente aceitaram. Ou será que foram coagidos a aceitar? Mentes obrigadas a aceitar. E assim as novas gerações já estavam moldadas dentro da aceitação e passaram a defender e proteger os grilhões das crenças, de todas as formas, de todos os jeitos, da cultura, da educação, da história, do passado deles, tudo como se fossem uma grande herança, um tesouro, algo real. Mas eles estavam aprisionados. E os outros que chegaram após eles, entrando na forma física humana, foram aceitando também, até chegarmos nos dias de hoje. E aqui, neste presente momento, todos ainda aceitam que são exatamente o que os nossos lá de trás também aceitaram, acreditaram, vivenciaram e repassaram para os outros. E esses outros, já aprisionados, repassaram para mais outros.
marionetes manipulados. E muitos de nós continuam repassando e fazendo essa manutenção da falsidade da nossa história, da história que o sistema deu a todos nós. E esses muitos estão fazendo a manutenção dessas informações como verdade absoluta nossa. Todas as explicações mais detalhadas vocês encontram em muitos vídeos antigos e recentes do meu canal. Quando a mente conseguir entender a minha mensagem, ela vai ajudar a si mesma a se libertar. Porque não escrevo nada nocivo para o mental de ninguém, mas sim escrevo amor e liberdade para ajudar que todos reconheçam seu próprio poder e originalidade. Bom, para contar esta história, eu estou tentando usar palavras que possam explicar mais ou menos o que preciso, pois todas as palavras, nomes de pessoas e coisas, e tudo que existe aqui, quem deu e dá, é o grande sistema controlador em que estamos aprisionados. Quando lerem eu contando que o ativador ou qualquer um deles que não seja um DNA pensou ou falou, deve-se entender que não existe o ato de pensar quando se é um original, ou seja, um eu real. Nós mesmos não estamos aqui. Por isso eu já disse a vocês, quando morrermos, não vamos a lugar nenhum, porque nós não estamos aqui dentro. O que está aqui dentro são os DNAs, vocês podem chamar de corpo, de avatar, como vocês quiserem. Mas na minha história, eu vou chamá-los de DNA, certo? Quando vocês ouvirem eu falar original, vocês devem saber que eu estou me referindo ao eu dos DNAs. E também ativadores têm os seus originais. Enfim, todos têm um original, perfeitos, livres e poderosos. Mas os originais, eles não jogam aqui, eles enviam parte de si. A palavra certa também não seria enviar, mas não há palavras para explicar o que não existe aqui e o que nunca foi contado. E se tentaram contar alguma coisa similar, com certeza foi no intuito de enganar. Mas então, por que eu disse que os ativadores podem pensar, que eles pensam? O ato de pensar pode ser possível a eles quando o original envia seu SS para a sala e também quando... vamos deixar para eu contar mais sobre o que os originais podem projetar, ecoar reflexores ou outros similares mais para frente, no decorrer dos vídeos dessa série sobre os nascidos e os não nascidos. Como não existe palavras certas para definir o que eles são, estudando abreviaturas. Para não repetir as abreviaturas, consultem os primeiros vídeos. As novas abreviaturas eu irei deixando os devidos significados. Voltando a falar dos poderes naturais que podem parecer superpoderes para humanos adormecidos e aprisionados. Para explicar mais, quando eu disse que um ativador, estando com informações necessárias e o P completo, que significa pacote de emoções humanas, que os permitem entender a sala, eles podem utilizar as reações de humanos para entender ou se fazer entender. O ativador 1 perguntou ao ativador 2 se o P dele estava completo.
Vocês se lembram? Isso quer dizer que ele estava perguntando pelo pacote de emoções humanas. Pode haver missões que, por uma necessidade que à frente vou explicar, eles não precisem de todas essas emoções. Mas para missões que eles vão interagir direto com cenários onde os DNAs humanos aprisionados e adormecidos estão, fica mais fácil e garantido o uso completo desse pacote de emoções, o P. E por vezes, eles podem mesclar essas emoções e reações humanas com outro poder além dessas limitações de humanos aprisionados, sem deixar que DNAs e todos os sabotadores e sua tropa de ajudantes, de observadores subalternos e que fazem outro tipo de controle para os sabotadores, os percebam. Então eles são vazios de emoções? Não, claro que não. Não entendam como emoções ou qualquer coisa dessa sala, deste mundo, seja a mesma coisa quando estamos livres desse mundo. Esse tema eu já abordei em vários vídeos antigos, de mais de 10 anos. Vocês podem achá-los em minhas contas. E eu sempre estarei repetindo-os em meus canais. Dentro desta sala cruel, não ter emoções significa ser eles, gente do sistema, ou ser parte deles, descendentes ou manipulados com as emoções já extraídas. Se tornam então parte do sistema também. Então, para fixar bem na mente de vocês, nesta sala, quem não tiver emoção não é humano. Quem não tiver este pacote completo não é humano. Fora deste mundo aqui, nada daqui existe lá fora. Não existe tempo, não existe a luz, não existe o escuro, não existe energia, absolutamente nada. Mas nossa mente humana não consegue entender isso. Mas quanto mais nos livrarmos do sistema, vamos recuperando todas essas lembranças. Então, aqueles que não têm essas emoções humanas ou se tornaram parte do sistema, eles estarão sendo monitorados, direcionados por todo o sistema, como se fossem zumbis, marionetes, mesmo que eles ajam como se pensassem sozinhos. Eles não percebem que foram colocados no nível mais profundo de controle e tomado no mental. Essas são as pessoas que não vão conseguir acordar. Elas foram tomadas completamente pelo sistema, mas poderíamos resgatá-los se tudo der certo. Esses nossos que foram tomados completamente, eles costumam defender as crenças que os controlam. E também as pessoas e coisas do sistema prisional com tanta força que não somente podem prejudicar outros humanos, mas também aos ativadores, fixadores, etc. Mas para frente vocês vão entender. Bom, voltando à explicação sobre as emoções. Imagine-se a outra sala, cujos seres possuem outras emoções bem diferentes das que conhecemos dos humanos. Então, os ativadores, eles vão precisar do pacote de emoções desses outros seres e não dos seres humanos. Está claro agora porque há essa necessidade deles pegarem essas emoções dos humanos para poder lidar com os humanos. Nossas mentes só conseguem entender se há pessoas com emoções ou sem emoções. Porque ensinar aos humanos que fora daqui é como se fosse a continuidade desse mundo, desse corpo, dessa forma física, dessa prisão. E não é. A partir do momento que sairmos de verdade daqui, não tem continuidade mais. A menos, como eu já expliquei a vocês, se não sair,
se continuar reprisando, ou se quiser voltar para resgatar, para ajudar, continuar jogando. Porém, todos os ativadores precisam tomar muito cuidado para não usarem nenhum poder sem que esse poder esteja dentro da permissão e da organização da missão. O que é poder? Todo poder significa que você pode. Está bem óbvio, certo? Os animais que enxergam no escuro, isso é um poder natural deles. Os que voam, é um poder desses que voam. Então, eles podem, eles têm esses poderes. Os ativadores têm poderes que não existem nessa sala e em nenhuma outra. Os humanos foram roubados de muitos poderes que os DNOs podem ter, se não se tornam DNAs, ou seja, aprisionados. Uma vez que estejam aprisionados, vão sendo roubados, possuídos, invadidos, tomados e, por fim, acabam por possuir alguns bem limitados. E esses pequenos poderes, esses poderes limitados, são usados pelas ferramentas acopladas ao corpo, né? É uma parte física deles. E os da parte mental são poderes bem reduzidos também. Estão todos aprisionados. Os humanos. Os humanos são os DNAs que estão em forma física humana nessa sala. Estão aprisionados e sendo usados para sustentar a sala, ou seja, o mundo de falsidades e crueldades do sistema. Pois os humanos não levam vantagem nenhuma estando neste sistema prisional. Quando um ativador for usar um poder natural dele, mas na sala cruel a que estamos, esse poder seria considerado um superpoder, pois os DNAs em corpos de humanos aprisionados não possuem mais poderes equivalentes, ou na verdade não lembram mais que possuíam ou que possuem eles já desativados. Devido a isso, os ativadores devem, não com muita frequência, usar a zona de sonhos, de preferência buscando as vias pelas mentes de fixadores e resgatadores, pegando nessa zona a substância. Não é bem a substância, na verdade não é substância. Vamos chamar de energia, que é mais próximo do que eu posso explicar. Mesmo nós humanos, muitas vezes, não conseguimos explicar com palavras todos os nossos sentimentos, o que pensamos ou o que sonhamos, etc., aqui dentro, entre nós, sabe, neste mundo aqui, com tudo que vivenciamos aqui, às vezes não temos essas palavras, não é verdade? As palavras não descrevem, não definem com perfeição o que visualizamos na mente. E mesmo assim, quando conversamos com alguém e dizemos que não temos palavras certas para nos expressar, a mente da outra pessoa, que está ouvindo com interesse, consegue bem entender. Isso se deve ao fato que antes uma mente projetava para outra o que queria e não estava aprisionada às palavras inventadas e criadas pelo sistema para invadir e aprisionar as mentes de DNAs em forma humana. Sobre essas informações já expliquei em muitos vídeos meus, então deixo bem claro, por causa da falta de palavras para fazer as mentes daqueles que leem ou ouvem a minha narração, os quais precisam de palavras que tenham referências do que já conhecem, viram ou escutaram no nosso mundo, que sou obrigada a contar toda a história como humanos possam entender,
utilizando palavras que eu possa encontrar e que sejam de fácil entendimento até para as crianças. Isso é muito importante, que tudo que eu conte a vocês em meus vídeos, seja o que for, sempre seja simples e fácil de entender, sem complexar, sem dificultar. Procure meus vídeos nos quais já expliquei o que são as palavras, livros, códigos, números, sobre as coisas complexas e difíceis, etc. Vai elucidar melhor o porquê estamos assim tão dependentes de aprender a ler e ter um vocabulário do idioma mãe para podermos nos entender e entender mais ou menos, bem entre aspas mesmo, né? Nem 100% através delas. Mas na medida do possível, com esse vocabulário, conseguimos o necessário para nos relacionarmos, e o restante que as palavras não definem corretamente, a mente faz sozinha. Mas não é e nem será possível eu explicar tudo o que não existe aqui, usando palavras desse mundo de maneira clara 100%. Por isso, conto com as mentes que estejam despertando e já conheçam muitos dos meus vídeos desde esses mais de 15 anos que estou no YouTube. E espero que essas mentes desembacem o inexplicável e o que as palavras não são eficientes para explicar, definir, que essas mentes então estejam capazes de ter esse esclarecimento ou uma ideia mais próxima, elas consigam visualizar, elas consigam desenhar na tela mental delas. Nesse mundo em que estamos, só foi e é mostrado, ensinado, desenhado, falado, contado por livros, músicas, filmes, vídeos, imagens, o que o sistema quis e o que ele quer. E sempre assim será com o que ele for querendo. Se um dia ele quiser mostrar algo que nunca existiu na sala cruel, a sala que estamos, mas ele sabe que existe em outra sala existencial, se ele quiser copiar, clonar, plagiar, para atrair as mentes dos desenhistas, dos humanos aprisionados, ele fará. Muitas das coisas copiadas criam uma vaga lembrança da beleza, do bem e do amor dos DNOs, que são os DNAs antes de serem aprisionados, ou de outras salas. Mas o sistema, ao roubar, ao copiar, clonar tudo isso, ele também não consegue trazer a verdadeira essência mais próxima dela. E ele também não faz questão de trazer toda a verdadeira essência de amor, pois sua natureza e reino é do mal. Aliás, ele já fez muitas vezes esse plágio, cópia e roubo e vai continuar a fazer. Matutemos, porque existe corrupção, roubo e tantas maldades neste mundo que nunca acaba, porque vem dele, da natureza dele. Por isso nunca vai acabar. Crimes, corrupção, roubo, maldades, faltas de tudo para os bons, divisões, injustiça e tanta coisa ruim. Esse é o diferencial e a característica-chave desse sistema prisional em que todos estão. Sem criar esse diferencial, ele não poderia criar o mal. O bem não precisa do mal para existir. Vocês se lembram de um vídeo meu de muitos anos que fiz falando bem do mal? Procurem por ele. Eu gosto de ficar repetindo algumas coisas que eu já coloquei em vídeos mais antigos. Esta postagem de 2014 eu estava repetindo partes do meu vídeo antigo e eu vou ler para vocês sobre o bem e o mal. Eu não escrevo o que escrevo para que você acredite em mim. Escrevo para estimular-te a pensar. Neste vídeo que fiz em 2008, falo do bem e do mal. Muitas vezes ouvimos pessoas repetindo essa frase: o bem e o mal existem e se equilibram. Mais ou menos assim. Eu te digo que o bem é o tudo, mas é passivo.
O mal é o movimento. E o bem é o sendo, é o estar sendo. Tudo é o bem. O bem não precisa do mal para existir ou para ser equilibrado, como dizem algumas tradições, religiões ou os esotéricos, etc. Isso foi mais um truque deles para nos aprisionar, para nos manipular. E para fixar bem na mente, eu disse: guarde bem na mente de vocês, amigos. Não se deixem mais ser enganados com essas conversinhas de enganadores profissionais, lobos famintos por mentes. O bem não precisa do mal, nunca precisa, nunca. Não caiam nessa quando alguém vier com esse papo, ou fique silencioso, sem expressar uma só palavra, ou saia de perto. Não deixe sua mente fixar essa grande mentira. Eu gostaria de, antes de me despedir de vocês, mostrar isso. Assim que eu comecei a falar dos nascidos e não nascidos, eu recebi um strike. No próximo vídeo, eu vou conversar mais com vocês sobre essa perseguição que eu sofro há muitos anos aí no YouTube. É deletado o vídeo e depois sem chance para recorrer. E aí as pessoas vão fazendo o que quiser. Imagina uma pessoa que não gosta de você, que fica ali clicando e denunciando seus vídeos. Você não tem chance. Eu acho que é injusto que uma pessoa te acuse e o YouTube esconda o rosto dela, esconda o nome, porque quando nós fazemos um comentário, ele mostra o nosso nome. Quando as pessoas dão dislike e like, ele esconde o nome. Quando tem essa comunidade aí que denuncia, que faz isso e aquilo, é tudo escondido também. Quem garante que são as pessoas que estão fazendo isso e não o próprio YouTube? Quem garante? Quem garante que isso aí não é o jeitinho dele colocar para fora as pessoas humanas verdadeiras, como eu já expliquei na minha série de vídeos Upload, personagens do sistema, atores anônimos. Nós vamos ter que sair dessa plataforma todos, pelo bem ou pelo mal. E quem não sair, ele vai dar um empurrãozinho para que saia e vai ficar somente o pessoal dele. A grande vitrine de horror, somente com o povo dele, que fica tudo parecendo bonito, perfeito, certinho. Como vocês veem, meus vídeos estavam todos privados. Antes foi neste aqui, e eu pedi para eles reverem, e eles aceitaram. Depois eles deram aqui. Então eu acho que em breve meu canal não vai estar mais aí, porque esse já é o segundo, e muito logo alguém vai dar um jeitinho de que eu receba o próximo e eles me deletem. Vocês têm que procurar por mim, por todas as plataformas, e se aparecer mais uma plataforma, eu também vou embora para lá. Eu paro hoje por aqui a terceira parte da série de vídeos A História dos Nascidos e Não Nascidos. A quarta parte desta série de vídeos também vai ser para explicar um pouco mais. Depois eu vou seguir contando a história normalmente. Qualquer dúvida, é só vocês reverem esses vídeos de explicações. Até o próximo. Fiquem todos bem. Jetzt die Wahrheit.